Bem, pessoal, diferente do Chega Mais que tá fracassando na audiência, tá, gente? O Tá Na Hora tá surpreendendo. Dá uma olhadinha aí nessa notícia. Tá na hora de salvar a emissora. Cristina e Marcão tiram o SBT do abismo e resistam mais audiência que as novelas mexicanas. Ai, vou até me calar. Na tarde de hoje, dia 5, tá? No caso, no dia que eu tô gravando, o Jornal Policial marcou a maior audiência do dia, até então, com 3,3 e consolidando o terceiro lugar. É, o jornal tá bom mesmo, eu tô assistindo volta e meia, né? Porque eu já sou acostumado a assistir o SBT nessa faixa horária, sabe, gente? Eu não sei vocês. Aí quando eu ligo lá, de vez em quando tá passando e acabo assistindo. É um jornal leve, eu tava até falando isso pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu acho esse jornal de Cristina e de Marcão muito leve, sabe? Assim, muito bobinho às vezes, né? Umas matérias meio boba de comédia. Lembra muito o jornal do Siqueira, né? Mas só que o Siqueira Júnior, eu prefiro nem comentar o que eu acho do Siqueira Júnior. Ridículo o título, toma vergonha. O título chamativo, a cara nem treme. Como assim mais audiência que as mexicanas? As mexicanas dão quase 4 pontos e não são faladas. Pois é, são invisibilizadas. Meu Deus do céu, que mico. O SBT protegendo o racista que chamou Ludmilla de macaca. 3 pontos. É, gente, o Tá Na Hora, ele é um projeto interessante no sentido de ter um jornalismo naquela faixa horária. Eu acho interessante. Só que ao mesmo tempo, Watson e pessoal que tá me assistindo, eu acho que não era pra ter tirado as mexicanas dali. Sabe, se eu fosse o SBT, sabe o que eu faria? Eu pegaria esse projeto do Tá Na Hora e botaria no meio-dia, né? Que tá carente ali de um jornal mais popularesco no SBT. E combina também porque o Balanço Geral é nessa mesma vibe e o Balanço Geral é bem levinho, igual, pelo menos eu, pelo que eu vejo, tá, gente? Que eu não assisto sempre, mas pelo que eu vejo é bem levinho comparado ao Cidade Alerta. Eu quero saber de vocês, o que vocês fariam como tá na hora? Comenta aqui embaixo, tá? Que é muito curioso a gente ver aí, tá? E combina até com esse negócio tá na hora, né? Tá na hora do almoço ali, né? Uma coisa assim, eu acho que poderia ser interessante. Ô fã, oi, se você pudesse fazer uma grade assim do SBT, qual seria a sua grade? Se eu pudesse fazer uma grade, eu faria o seguinte: pegaria o Chega Mais e colocaria das 9 às 11. O Chega Mais, das 9 às 11. Das 11 até 1 da tarde, eu colocaria o Tá Na Hora. De 1 da tarde até 1h45, o SBT Esportes. De 1h45 até mais ou menos umas 4 horas por aí, eu colocaria as novelas da tarde. Não, 4 horas? Peraí. 1h45. Eu botaria. Não, peraí, deixa eu falar o horário das novelas aqui, que fica melhor do que eu falar aqui o horário do bloco todo. 1h45, eu botaria uma novela nacional brasileira, Watson. Qual, fã? Pérola Negra ou Esmeralda? Ah, mas Esmeralda passou um dia desse. Passou um dia desse, mas não passou pro Brasil todo. Sim, 1h45. Aí umas 2h30, 2h40, eu colocaria uma outra novela. Essa já seria mexicana, seria reprise. Acho que escalaria Marimar. Acho que seria interessante. Marimar já está uns bons anos sem passar. Depois vinha a Maria do Bairro e a Usurpadora, Rubi, enfim, novelas clássicas. De 3h30 por aí eu já colocaria uma novela bem igual o Contigo Sim. Eu acho que o Contigo Sim tá até num horário que vai estar bem condizente com a novela, como um horário mais romântico ali, uma coisinha mais bobinha. Então eu botaria uma novela assim mais, sabe, mais água com açúcar, Watson? Sim, umas 3h30 por aí. Umas 4h30 por aí eu já botava uma novela mais voltada pra comédia, uma coisinha assim, sabe? Sei. Aí o que eu faria, né? Eu pegaria, né, a faixa das 5 e pouca da tarde e colocaria o Fofocalizando ali, né? Deixaria o Fofocalizando ali na tarde, né? Entre a novela mais voltada para comédia e um horário mais adulto, tipo para fazer uma transição. Então talvez eu fizesse isso. Eu não sei se isso aqui na prática seria bom, gente. Talvez eu mudasse, tá? Porque a gente tem que analisar a grade, um monte de coisa. Mas eu acho que talvez eu colocasse algum programa ali dividindo as novelas. Tipo, um bloco de novelas, aí vem um programa, depois volta as novelas. Entendeu? Aí você deve estar se perguntando, mas tá, entre esse programa e as novelas da tarde, no caso das faixas das 6, essas novelas seriam de que tipo de público? Seriam novelas mais voltadas para o público adulto. Por exemplo, na faixa das 6 horas, eu botaria tramas rurais, tramas mais fortes, entendeu? Até mais ou menos umas 7h30, 7h15. Então provavelmente a grade ficaria assim. Chega mais, né? Depois,
o Tá Na Hora, depois o SBT Esportes, depois uma novela brasileira reprisada, uma novela mexicana reprisada, e duas novelas mexicanas inéditas ali, né? Bem bobinha, sabe aquelas novelinhas bem água com açúcar? Que eu acho que aquele horário ali tem que ter uma coisa assim. Aí vinha algum programa ali, talvez for focalizando, ou a volta do Casos de Família, ou falando francamente, alguma coisa ali, sabe, Watson? Sei, pra dar uma faturada, né? A duração do programa não seria muito grande não, tá, gente? Seria por volta de 1 hora. Mais ou menos na duração do Fofocalizando, que eu acho que é uma duração boa ali. Uma coisinha ali ao vivo, sabe? Sei. Aí depois vinha, né, mais duas novelas, totalizando 6 novelas da tarde. Então seria 4 novelas ali, ou então talvez eu fizesse isso também. Eu botasse 3 novelas e botasse um programa no meio e mais 3 novelas depois em seguida. Seria interessante, é uma forma de você ter audiência ali e faturar, né? Não sei se essa grade aí agrada a vocês, mas se não agrada também, não tem problema. Faça a sua grade aí do seu jeito. Mas eu colocaria, gente, alguma coisinha ali de 1 hora. Eu queria muito que voltasse com casos de família, né? Mas agora com a Regina Volpato não chega mais, aí eu acho que não. Não sei. Mas talvez a Cris Flores, no caso de família, fosse bem, né? Acho que ela tem um jeito ali. Poderia botar a Cris ali. Acho que seria interessante, né? Não sei se vocês me concordam comigo. Talvez, dependendo, tem como até botar 2 programas ali. Bota os casos de família ali com 1 hora e depois volta ao Falando Francamente. E ali mais ou menos com o Léo Dias, com a Cariúcha, sabe, para trazer mais notícias ali. Eu acho que poderia ser interessante os 2 programas ali. Não sei, gente, eu acho que tem como fazer uma grade melhor do que a grade que está atualmente sendo exibida. O que vocês acham? O que você achou do Tá Na Hora, gente? Comenta aqui sobre o projeto, sobre os apresentadores, sobre os quadros, os colaboradores, né? Márcia Fu, o Toninho, Macedão, enfim, são tanta gente. Tem até um cara lá da TV Difusora. Comenta aqui embaixo, tá? E se você for novo ou nova e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, ativa o sininho que daqui a pouco eu tô de volta com a notícia envolvendo Marcelo Torres. Gente, o destino dele já foi selado pelo SBT e você vai descobrir daqui a pouco. Dá uma olhadinha aí daqui a pouco, viu? É bem surpreendente, né? Eu acho que pra ele vai ser um pouquinho difícil, mas depois ele vai se acostumar, né? Enfim, a gente que trabalha com jornalismo, a gente tem que se acostumar que a vida é assim. Uma hora você tá num canto, outra hora você tá no outro canto.